Então fica ligado e vem com a gente. Exato. E sim, eu quero puxar o seu comentário a respeito desse jogo. Antes, nosso Paulo Nobre falou, né? Meu ranço passou ontem, gostei do jogo e da entrevista. A gente vai trazer as aspas aqui de Zubeldia, né? Que foi bem na entrevista, teve autocrítica, puxou para si a responsabilidade do momento, foi bem essa postura do Zubeldia. Mas queria te perguntar, já, Ilcinho, e aí, obviamente, ouvi o nosso querido Renan posteriormente, quanto o esquema tático que foi usado pelo Zubeldia. Porque o Zubeldia usa mais uma vez aí o 3-5-2, né? Usa mais uma vez a formação com 3 zagueiros. Tem um jogo sólido definitivamente. O pênalti, para mim, é muito questionável. O pênalti foi marcado por São Bernardo. Mas é um jogo sólido, cara, defensivamente. É um jogo onde ele consegue aproveitar muito bem o Lucas Moura, consegue aproveitar muito bem os seus principais jogadores e faz uma vitória convincente diante do jogo difícil que era o jogo do São Bernardo. Para você, achou a formação no 3-5-2, Icinho? Gabi, eu acho que é o que a gente pedia, né? Eu acho que durante muito tempo a gente pediu essa autoavaliação dele, esse reconhecimento que o sistema que ele gosta, que as convicções que ele colocava em prática, pelo menos com esse elenco não daria certo. Não deu certo e não daria certo. Porque eram os mesmos erros, foram os mesmos erros durante 10 meses. E sempre que ele muda, a gente via alguma coisa, tipo, ó, o elenco demonstra que se encaixa melhor desse jeito. Ontem, quando a gente viu os 3 zagueiros, e aí eu vi, ali até um pouco antes da escalação, o Marcos Antônio, junto com o Lucas e Oscar. Aí até pode ser uma sorte que eu tenha dado, mas eu comentei na semana passada num programa, num corte, que eu colocaria nesse 3 zagueiros com o Oscar flutuando o Wendel. E ontem o Wendel estreia. E, cara, a transição de um lado pro outro. Cara, o Wendel é bom. O Wendel é bom pra caramba, tá? A postura. O Enzo Dias é bom. Muito seguro, consistente. Cara, o Wendel é monstro. O primeiro toque do Wendel é bizarro. Cara, a segurança que ele tem, a experiência, a técnica, ele também tem uma força e velocidade. Cara, o Wendel é bom. Ele sabe a hora de ir, de não ir, ele tem recurso do meio para trás, do meio para frente. O Cedric também é um cara que não se complica, ele faz o simples bem feito. E aí, talvez por opção ou por sorte, o Oscar, que é muito mais técnico e muito mais, talvez assim, construtor, fica com o Wendel, que tem um pouco mais de recurso. Do outro lado é Marcos Antônio, Lucas e Cedric numa rotação, cara, absurda. Se der meio metro para tanto Lucas e Marcos Antônio, eles vão acelerar. Eles vão percorrer com a bola dominada no espaço. E isso foi nítido, acho que no segundo gol. A construção começa com Marcos Antônio e Lucas, transferida para o Oscar, que eu acho ainda, e o André, cara, que também foi muito bem. Cara, quando todo mundo tá no lugar certo, você potencializa os seus jogadores. Cara, a postura muda. O Maia tava caçando muito, pô, coitado do Maia. Fica aí a força para ele que ele saia dessa logo. Mas, cara, o Maia tava caçando absurdamente. O time redondo. Quando alguém escapava do Maia, já tava Arboleda e Sabino ali mordendo. Então, cara, tava tudo redondo. A gente não sofre. E a gente cria. Esse é o ponto. Sem sofrer, o volume nosso tava muito bom. Cara, quando ele errava, a gente criticava. Ontem ele entendeu que ele errou, ele viu o erro, ele muda, ele potencializa as peças e, cara, mérito dele. Foi ele que escalou. Você escalar o Lucas, como eu e o Renan dizia, na ponta direita, você arrebenta com o nosso melhor jogador. Você escalar o Oscar de volante, você arrebenta com o nosso jogador genial. Você escalar os caras no lugar certo é mérito dele, treinador, porque potencializa o jogador aonde ele consegue jogar. Então, cara, ontem deu tudo certo. A entrevista dele pré-jogo, que ele assume a bronca, é de um cara que tem que ter culhão para fazer isso, porque ele não sabia como ia ser o jogo. Mudar o time, potencializar os caras e depois ele assumir o erro de novo, cara, tem que pelo menos falar, cara, ontem ele acertou.
A gente não sabe se vai ser duradouro. Não sabe se segunda-feira, contra o Novo Horizontino, ele vai manter. Mas não tem como falar que ontem ele não vai bem. Ele foi bem ontem, o time foi bem. Segundo tempo a gente diminui, estava 2-0. Por uma série de motivos, as substituições também. Eu acho que ontem não era jogo para os meninos. Eu vi muita gente falando, mas ele não pôs o Rian, inaceitável. Não, ontem não era jogo para eles. Era um 2-0 perigoso, que estava sob controle. Depois, quando ele coloca o Patrick, dá a impressão do campo que ele dá uma mudada para a linha de 4. Porque o treinador de São Bernardo espeta 2 pontas nos 3 zagueiros. Então, essa é a impressão que deu de onde eu estava, só que eu não tinha a visão completa do campo. Então, ele vai bem ontem. A entrada de Caleri, do Caleri, é para continuar aquele ritmo que o André estava entregando de briga, e o Caleri fez ali por 15 minutos, ele entrou brigando. O Luciano era para ver sobrar. Cara, eu achei que ele foi ontem bem. De uma maneira geral, ele foi, cara, bem. E tem que dar um mérito pro treinador que colocou o time em campo, potencializou os meninos e eles jogaram, cara. E não quer dizer que necessariamente tem que ser 3-5-2 todo jogo. Pode ser adaptável ao adversário, mas é um esquema que pode funcionar. Não, é todo jogo, sim. Ô, Thiago, eu confesso também que o time que jogou ontem, a gente briga para ser campeão paulista e campeão das Copas. Pode ser que durante os jogos, sem criar, a gente entre num 4-2-4 com o Luciano, faltando 20 minutos, vamos. E, cara, e não tô longe de mim estar escolhendo quem vai jogar, tá? Eu acho que a formação base é aquela que jogou ontem com André / Caleri, os dois podem jogar. O Luciano, ele pode servir como segundo atacante, e aí joga ou Lucas e Oscar ali ali na movimentação do meio campo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu só acho que esse esquema não favorece A ou B. Esse esquema favorece todos. Coletivo. Ele potencializa todo mundo. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.